Eu vou aproveitar um gancho de uma devocional do pastor Brian, que ele fez junto ao conselho, e vou falar alguma coisa a respeito do livro de Joel, principalmente no capítulo 2. Em Joel, no capítulo 2, eu vou fazer um destaque em 9 versos aqui. No capítulo 2, no verso 1 ao 3, diz assim: Tocai a trombeta em Sião e dai o alarma no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume, com a alva, está espalhados como a alva está espalhada sobre os montes, um novo, grande e poderoso, qual nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. Verso 11. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial. E poderoso é quem executa a sua ordem, pois o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá suportar? Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. No verso 15 ao 17, diz assim: Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Joel descreve aqui o dia do Senhor e a guerra e a desolação que o acompanharão, e então pergunta: quem o poderá suportar? O Senhor responde dizendo ao povo que se volte a Ele de todo o coração. E Joel profetiza depois, nesse capítulo 2, algumas bênçãos que o Senhor concederá ao seu povo nos últimos dias. Mas nós vamos nos ater aí ao verso de 1 a 10, principalmente nos 3, 1, 2 e 3 que nós falamos, quando Joel fala do grande exército e um grande poderio do inimigo. Nós vivemos dias de muita preocupação. Nós dependemos da política. Sabemos que a política tem um interesse, uma interferência muito forte em nossas vidas. E nós estamos prestes a sentir graves mudanças no nosso cenário nacional, onde o povo é a base de tudo. Diante desse texto, eu queria dizer: quem daqui não passou, não está passando, ou acha que não vai passar por lutas
Por favor, levante a mão. Nós sabemos que ao longo da nossa vida, nós já enfrentamos muitas lutas, nós teremos que lidar com muitos adversários. Muitos deles nos atacarão por causa das brechas que nós geramos em nossas próprias atitudes. Outros virão para nos testar e nos aperfeiçoar. Outras adversidades, talvez, virão para nos promover, quem sabe. Aqui nesse texto, os inimigos do povo são consequências das más atitudes e escolhas desse povo. Esse povo escolheu viver longe de Deus, longe dos seus princípios, e as adversidades vieram. E eles estavam prestes ou já sentindo na pele essas adversidades. Nós devemos ter em mente que todas as nossas escolhas são sementes que nós plantamos. E quer saber de uma coisa? Nós não colhemos nada além do que nós semeamos nessa área. Se vocês não querem uma colheita que te traga aflição, fundamente as suas escolhas no conselho da palavra de Deus. Ela é um manual seguro para uma vida feliz e frutífera, por sinal a única, em todas as áreas da nossa vida. Um outro ponto que Joel nos chama a atenção aqui nesses versos, está lá de 11 a 14, é que nós devemos voltar para Deus. Diante da aflição, nós somos convidados pelo Senhor a nos achegar a Ele e receber a sua ajuda. Este retorno, porém, não pode ser feito de qualquer maneira, mas sim com o coração inteiro e devoto. Essa devoção deve ser simbolizada aí, diz o texto, por jejum, lamento e pranto. Isto significa que não pode ser um simples eu sinto muito. Poxa, não deu para mim fazer. Eu não pude fazer. Eu não tive força, sinto muito por isso. Não é assim. O texto nos diz: sua humilhação deve deixar claro para Deus que há arrependimento, que há dependência sincera dentro de você. Por isso que nós somos exortados aí no texto a rasgar o nosso coração. Não apenas as nossas vestes, nada só de aparência, não só por fora, rasgar o coração. Isto significa que nós devemos ir no mais profundo do nosso ser. Você deve depender de Deus, pois a promessa é que, em sua bondade, o Senhor se voltará a nós e nos restaurará a bênção. Será que nós cremos nisso? A nossa fé é suficiente para saber que Deus vai restaurar as nossas bênçãos? E após isso, um chamado muito importante, lá do verso 15 ao 17.
santificação. Nós precisamos de um ajuntamento para a santificação. Nós precisamos estar unidos, juntos, para enfrentar, para viver essa santificação proposta pela palavra de Deus. Situações críticas. Eu pergunto, meu irmão, você já viveu uma situação crítica? Já passou por uma situação crítica? Tem noção de que vai passar por uma situação crítica na sua vida? Eu quero dizer aos irmãos que situações críticas exigem de nós atitudes excepcionais. Nós não podemos enfrentar uma situação crítica de qualquer jeito, ou do nosso jeito, como achamos que deve ser. Quando o bicho pega, como diz o ditado, exige de nós algo fora do comum, algo fora do nosso trivial, algo fora do que achamos estar dominando. É algo muito mais poderoso, é rasgar o coração mesmo, no mais profundo dele, e sentir a vontade de Deus, a presença de Deus, a bondade de Deus, para que você possa executar uma atitude a contento com o que nós aprendemos a respeito dessa palavra. Situações críticas exigem atitudes excepcionais, não se esqueçam disso. Não é de qualquer jeito. Tendo isso em mente, meus irmãos, nós devemos lidar com as adversidades da vida, imprimindo uma energia, uma dedicação necessárias, mas que redobradas, fora do comum, para que nós possamos resolvê-las. E onde nós podemos buscar isso? Nós precisamos de algo excepcional, e onde é que nós vamos buscar? Aqui nesse texto, todo o povo deveria se consagrar ao Senhor. Inclusive, as crianças que ainda mamavam, ele fala, os recém-casados, grupos que em Judá tinham privilégios e situações de guerra, porque naquele tempo, em situações críticas de guerra, as crianças ficavam separadas. Tinha algumas pessoas que tinham privilégios e não participavam dessa guerra, mas vejam como é algo excepcional mesmo, é um momento muito crítico que o povo estava atravessando, que até todas essas pessoas foram convocadas. E elas não foram, vocês vão ver, que elas não foram convocadas para pegarem armas e saírem à luta, defender o seu ideal político, quem sabe. Mas nós temos uma instrução muito importante aqui nesse texto. Dada a proporção do problema que aquele povo estava enfrentando, nem mesmo essas pessoas foram excluídas do grande jejum e lamento para o qual o povo havia sido convocado pelo Senhor. Joel trouxe uma convocação ao povo. Como que eles deveriam agir diante dessa situação? Era um momento ímpar. Sabe, aquele momento difícil que nós atravessamos? Nós chamamos de momento ímpar. Que não acontece sempre, mas quando ele chega, ele nos destrói, aparentemente. Nesse momento ímpar, nessa situação crítica, e para isso,
é chamado esse povo a uma atitude excepcional. E como foi, meus irmãos, esse chamado? Como que Joel descreveu esse chamado ao povo? De oração, humilhação, e não de júbilo, de festa. Eles não foram convocados para uma festa, algo para que se alegrassem, mas que deveria haver muita humilhação, muito sacrifício. Muitos de nós não têm essa sensibilidade. Acha que fé é negar a realidade, mas não é. Fé significa acreditar além do que a realidade apresenta, o que é muito diferente de negá-la. Tudo pode parecer simples para nós, se apenas nós acharmos que é o destino. É o destino. Diante de uma situação crítica que exige de nós, o destino é esse. Todos nós estamos fadados a isso. Isso é mesmo assim, nós dizemos. Não tenho o que fazer. O que eu posso fazer? Fé é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Se nós queremos viver a fé que o Senhor Jesus Cristo nos propõe, é muito mais do que isso não é comigo. Tem gente que cuida disso. Tem pessoas estratégicas para comandar isso. Não, é com você, é comigo. Quem nega a realidade não quer se esforçar para resolver o problema. E quantas vezes nós fugimos do problema? Apenas faz de conta que ele não existe. Isso não é comigo. Por que eu vou me preocupar? Eu vou cuidar da minha vida. Por que me preocupar? Fé é agir de acordo com a soberania de Deus, para intervir e mudar contextos e realidades. Essas atitudes são frutos da direção do Espírito Santo em nós. Não enfrente dificuldades por si só. Prestem bem atenção nisso. Não enfrente dificuldades por si só. Procure agir de acordo com a soberania de Deus. E nesse capítulo, as atitudes de fé que o povo deveriam desenvolver para mudar essa realidade miserável pela qual eles estavam passando eram simples. Muitos de nós não temos essa prática. Poucos agimos assim. Meus irmãos, Joel descreve o que o povo deveria fazer. Ele deixa muito claro nesse texto, no capítulo 2, o que o povo deveria fazer. E o que o povo deveria fazer? Oração, jejum, lamento e clamor. É difícil? É simples? Com certeza não. Mas é isso que a palavra de Deus propõe para que nós façamos em momentos difíceis, em horas difíceis, críticas. A palavra de Deus é muito clara para nós. Eu não sei o que fazer nesse momento. Sabe sim. Sabe, porque você tem as regras de como proceder. Nós temos a regra de como proceder. E nós sabemos onde nós encontramos essas regras. Encerrando, eu quero que os irmãos tenham em mente o seguinte: cada contexto que atravessamos,
cada contexto que nós vivemos ou passamos, Deus, Ele apresenta um conjunto de atitudes de fé. Pode ter certeza disso. Muito particular para cada caso que nós enfrentamos. Se há uma enfermidade, tenham certeza e tenham fé que a instrução está lá. Se é um momento de guerra, pode ter certeza. Se é um momento de dificuldade financeira, pode ter certeza. Deus não exclui assuntos para que nós possamos viver e enfrentar. Não tem exclusão de momento crítico. Esse não dá para contar com Deus. Não tem, meus irmãos, não tem. Cada contexto que atravessamos, ou vivemos, ou passamos, Deus apresenta um conjunto de atitudes de fé, muito particular para cada caso. Sendo assim, eu conclamo a todos nós, é necessário dedicação e sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor e saber o que Ele tem a dizer para nós. Amém?